Está começando agora o seu canal Maná de Sião. Shalom Aleichem, Tetsurim Ha'aim, a paz seja convosco, boa tarde, tudo bem? Esse é o seu canal Maná de Sião, trazendo as bênçãos da Terra Santa de Israel, da cidade de Jerusalém, para a sua vida e para a sua família. Para você que está me vendo pela primeira vez, eu sou o seu Ari, o seu irmão, Yehudá Ben Yosef, e esse é o nosso canal Maná de Sião. Já quero pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, que você faça a sua inscrição e deixe seu like. Isso é muito importante para o engajamento do nosso canal Maná de Sião aqui no YouTube. E como sempre, hoje nós vamos estar dando continuidade à nossa série de estudos do canal Maná de Sião. E hoje nós vamos falar, o assunto que nós vamos abordar aqui, qual é o significado do hebraico bíblico, qual é a importância, qual é a relevância que se tem de se saber e conhecer o nosso hebraico bíblico. E hoje nós estamos aqui mais uma vez com uma participação muito especial aqui do nosso canal Maná de Sião, que é a nossa Ariote, a nossa irmã Rivka Bat Avraham. Amém, irmã Rivka? Amém. Shalom, shalom a todos. É uma honra, um prazer muito grande estar aqui com os irmãos, partilhando das bênçãos, partilhando do conhecimento da Torá, das Escrituras Sagradas e aprendendo mais um pouco uns com os outros. E hoje nós vamos estar falando sobre a importância da língua Kadosh, da língua santa, da língua do nosso Eterno, que é o hebraico, que vai muito além do alfabeto, muito além da escrita, do significado, é muito profundo para todos nós que desejamos conhecer as Escrituras, que estudamos a Torá, os mandamentos, os preceitos da palavra do nosso Deus. Baruch Hashem, louvado seja o nosso Eterno de Israel, Hakadosh Baruchu, o bendito seja Ele. Então, queridos, começando aqui com a nossa leitura de alguns textos das Sagradas Escrituras, nós vamos ver lá em Gênesis, Bereshit, capítulo 11, a partir do verso 1 ao 31, que antes do dilúvio de Noé, a língua que era falada pelos homens, por toda a humanidade, era o hebraico, a língua Kadosh, a língua santa, que veio do Shammai, que veio dos céus, que é a morada do Eterno de Israel. Então nós sabemos que a língua Kadosh, a língua santa, que é o hebraico, veio do Shammai, dos céus, onde que o nosso Eterno mora. E houve ali depois, pós-dilúvio, de Noé, que os homens começaram a perder o temor a Hakadosh Baruchu, ao bendito seja Ele, ao nosso Eterno de Israel. E a partir do momento que aqueles homens perderam o temor ao Eterno, eu até costumo dizer que foi naquela construção da Torre de Babel, inclusive quando você estuda essa palavra Babel no seu original hebraico, na língua Kadosh, na língua santa, Babel quer dizer confusão. Então, quando eles construíram aquela Torre de Babel, isso trouxe confusão porque era um tipo de idolatria que aqueles homens estavam fazendo através daquela construção
da Torre de Babel. E aí, como eu falei para vocês aqui em Gênesis capítulo 11, do verso 1 ao 31, fala que os malachim, os anjos do Eterno, falam: vamos descer, vamos ver o que eles estão fazendo, construindo essa torre, e vamos confundir a sua língua. Então, a partir daquele fato ocorrido, daquela idolatria, por falta de temor a Hakadosh Baruch Hu, bendito seja ele, então, a partir daquele fato em diante, os povos começaram a falar em outras línguas, já não mais, né, nossa irmã Rivka, na língua original, na língua Kadosh, o hebraico. É verdade. Por isso que Babel significa confusão, porque houve uma confusão de línguas, de interpretações, pessoas, grupos de pessoas passaram a falar línguas totalmente diferentes da outra. Parente começou a falar diferente do outro parente, e com isso houve confusão. E por isso que o povo se dispersou, cada um foi para um canto, porque não se entendia mais. Porque eles pararam de falar a língua do Eterno, pararam de ter comunhão com o Eterno, de falar diretamente com o Eterno na sua língua, que é a língua do céu, que é o hebraico. Por isso que o povo se dispersou, e por isso que Babel significa confusão. Porque Deus, ele não tem prazer em confusão, em separação, em contenda, mas quando o homem coloca a sua vontade, os seus desejos, os seus prazeres pessoais acima da vontade do Eterno, sempre tem confusão. E quando tem confusão, tem o que, irmão e mudar? Separação. E quando tem confusão, contenda, pecado, o homem automaticamente ele é separado do próprio Deus. Porque a única coisa que nos separa de Deus é o pecado. Quando nós pecamos, quando nós fazemos coisas que desagradam ao Eterno, nós nos separamos dele, porque ele é santo. Ele é santo, infinitamente santo. E nós temos que ser santos como ele é santo. Assim nos exorta o nosso Rav Shaul, né? E nós temos para isso, para aprendermos o que o Eterno quer de nós, nós temos que aprender a sua língua e os seus significados, porque o hebraico ele não é somente o alfabeto, não é somente a escrita, não é somente a pronúncia. O hebraico é significado, cada palavra tem um significado específico, cada palavra nos leva mais perto do Eterno, porque quando conhecemos o hebraico, quando aprendemos o hebraico, nós estamos conhecendo a base da Torá, nós estamos conhecendo a língua que a Torá foi escrita, que veio diretamente da boca do Eterno. E quando nós conhecemos a vontade do Eterno na sua origem, nós aprendemos a obedecer às Escrituras, cumprimos os mandamentos com amor, com temor, com tremor também. Nós estamos diante do Senhor, como diz a própria palavra de Deus, na beleza da sua santidade. Baruch Hashem, louvado seja o Eterno de Israel. Então, querido, você que vai assistir e está assistindo esse nosso vídeo, desse nosso estudo aqui no canal Maná de Sião, como eu já disse aqui em outras vezes, em outros vídeos, que o nosso canal Maná de Sião é um canal da Techuvá. E para você que está na Techuvá ou vai fazer Techuvá, é muito importante você aprender o hebraico bíblico, a língua Kadosh, a língua santa do povo de Israel, que é o hebraico. Por isso que nós pertencemos, né, eu mais a nossa irmã Rivka, nós pertencemos a uma sinagoga judaica messiânica chamada Beit Tefilá, que fica aqui na cidade de Águas Claras, Brasília, DF. Então, se você quer aprender o hebraico bíblico, nós temos aula de hebraico aqui todo Shabat, na parte da tarde. Inclusive estamos gravando esse vídeo agora no Shabat, agora à tarde. Então, se você tem o desejo de conhecer o hebraico, a língua Kadosh, a língua santa que veio do Shammai, do céu, e isso vai fazer uma diferença gigantesca na sua vida espiritual, material, profissional, porque aprender o hebraico bíblico também é uma maneira de você
está fazendo techuvá, o retorno, voltando às raízes. Baruch Hashem, querido. Então, para vocês terem uma ideia, quando você começa a estudar o hebraico, nós aprendemos a gematria que há nas letras do alfabeto hebraico. Então, por exemplo, a palavra ish quer dizer homem e a palavra ishá quer dizer mulher. E quando você faz a gematria dessas duas palavras, ish, homem, ishá, mulher, você vai encontrar o nome do Eterno de Israel, de Hakadosh Baruch Hu. Você encontra a letra Yod no ish e a letra Het em ishá. Então, a gematria vai trazer, quando junta as duas palavras no hebraico, a palavra ahavá, que quer dizer amor. E o Eterno é o amor. O Eterno é presente nessa união, né, nossa irmã Rivka, do homem, da mulher. É verdade. Quando nós nos aprofundamos no significado das palavras, nós começamos a descobrir coisas profundas acerca do que o Eterno fala conosco. Como esse exemplo que o nosso irmão Irda deu, homem, mulher, amor, não apenas amor fraternal, o amor de um casal, de amor de mãe para filho, mas o amor sublime, que é o amor do Eterno pela sua criação. Quando nós falamos de amor, nós pensamos imediatamente no amor maravilhoso que é o amor do Eterno pela sua criação, que somos nós. E por isso que o Eterno ele nos convida, ele nos convoca a fazermos techuvá, que é o retorno às nossas origens, que é o retorno a Deus, que é sairmos do caminho de erro, o caminho de desobediência que muitas vezes nós estamos trilhando e por falta de conhecimento das Escrituras, por não conhecermos a Torá, como o próprio Yeshua falou, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Muitas vezes nós estamos errando por não conhecermos as Escrituras, por vivermos em tradições que foi passada de pai para filho e nós nos acomodamos naquilo que nós ouvimos. E o Eterno ele nos convida, nos convoca a fazer esse retorno a Ele, fazermos techuvá, volta para o princípio, como diz lá em Apocalipse, lembra onde tu caíste e retorna ao teu primeiro amor. Nosso primeiro amor é o Eterno e o amor sublime que Ele nos oferece dia a dia. Mas para nós experimentarmos esse amor, irmão Irda, nós temos que voltar ao princípio, voltar às origens. E nessa tarde nós estamos falando que a origem que nós estamos retornando é o hebraico, porque no hebraico nós conhecemos o significado da vontade do Eterno para nós. Amém, amém. Baruch Hashem, louvado seja o nosso Eterno de Israel. Querido irmão, querida irmã, você que está assistindo, você que está agora, a partir desse momento aí, sabendo, conhecendo, aprendendo a importância e o valor que há no hebraico bíblico, na língua santa, na língua kadosh. Então, por exemplo, não tem como se não fazer techuvá e não aprender a falar e a escrever no hebraico, na língua original. E lá no Taná, no livro do profeta Sofonias, capítulo 3, verso 9, o Eterno usa o profeta Sofonias para dizer que vai restaurar a língua hebraica, a língua kadosh, a língua santa. E nós acreditamos que essa restauração ela já começou a partir do momento que eu e você tomamos a decisão, né, nossa irmã Rivka, de se fazer techuvá. Então a techuvá genuína, verdadeira, que agrada ao coração do Eterno, de Hakadosh Baruch Hu, do bendito seja Ele,
É quando você coloca no seu coração essa vontade, esse desejo de se aprender a falar e a escrever em hebraico, e através disso você vai ter o real sentido das palavras que estão escritas nas Sagradas Escrituras. Então, quando você aprende o hebraico, você vai saber interpretar as Sagradas Escrituras da maneira correta e certa. Então, por isso que o Eterno, usando o profeta Sofonias, aqui no capítulo 3, verso 9, fala dessa restauração, que a língua santa, a língua Kadosh, que é o hebraico, vai voltar a ser falada por todos os povos da terra. E nós acreditamos que isso vai se dar quando o nosso Mashiach, Yeshua, retornar e inaugurar o seu reino de 1000 anos aqui na terra e também no Olam Rabá, no mundo vindouro. Né, nossa irmã? É verdade. No livro de Devarim, a palavra do Senhor nos diz: se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus e o obedecerdes em todos os seus mandamentos, comereis o melhor da terra. Deus falando para o seu povo, Deus falou sobre as bênçãos e as maldições decorrente da nossa escolha. Se você escolher ouvir e atender a voz do Eterno, você vai ser bendito. Se você escolher não obedecer, maldito será tudo que você fizer. Essa é o que a palavra do Eterno nos diz. Por isso que o Eterno ele está nos convocando dia a dia para nós retornarmos às origens, retornarmos à palavra do Eterno, ao hebraico. Nós estamos falando sobre o hebraico e a Torá, que é a palavra do Eterno, e o hebraico foi escrito, a Torá foi escrita no hebraico, porque é a língua de Deus. E para nós entendermos a vontade de Deus, irmão Yehudá, nós temos que aprender a palavra de Deus. E para entendermos a palavra de Deus, nós temos que ir na origem, nós temos que ir no princípio, para sabermos qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Eterno. Por isso que o Eterno ele nos convoca para retornarmos. Sai do caminho que você está trilhando. Um caminho de erro, de pecado, um caminho de comodismo, e volta às origens, volta ao Eterno, volta a falar, aprender, a escrever, a saber o significado do hebraico, para que você venha se aprofundar no conhecimento do Senhor. Baruch Hashem, louvado seja o nosso Eterno de Israel. Então, querido, você, meu irmão, você, minha irmã, eu posso te falar com toda a convicção, com toda a certeza, do fundo do meu coração, da minha alma, que se você, a partir de hoje, tomar essa boa decisão, essa boa escolha, né, como a nossa irmã Rivka disse aqui, né, citando o livro de Devarim, se você tomar essa boa decisão, essa boa escolha de querer saber, conhecer, aprender a falar e a escrever o nosso hebraico bíblico, a língua santa, a língua Kadosh, querido, você, meu irmão, você, minha irmã, a sua vida não será mais a mesma. A sua vida vai ser mudada, transformada pela presença poderosa, gloriosa de Hakadosh Baruch Hu, do bendito seja Ele, do nosso Eterno de Israel e do nosso Salvador Yeshua. Eu tenho certeza disso, querido. Se você colocar esse propósito no seu coração, essa vontade, esse desejo, não, eu quero conhecer, eu quero aprender, eu quero falar e escrever no hebraico, a sua vida não será mais a mesma. Eu falo isso, né, nossa irmã Rivka, porque eu, depois que comecei a estudar o hebraico, só tenho recebido bênçãos da parte do Eterno. Não é só bênçãos materiais, é principalmente espiritual. Espiritual, né, nossa irmã Rivka? É verdade, não existe bênção maior do que a bênção espiritual, porque a bênção espiritual ela nos aproxima do Eterno. É a ponte que nos leva até a presença do Eterno. Muitas pessoas se apegam muito
Ah, eu sou abençoado. Por quê? Porque eu tenho um carro, porque eu tenho uma casa, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Mas não, a verdadeira bênção está concentrada em estarmos na presença do Eterno. E nós estamos dia a dia aprendendo, não somos melhores do que ninguém, mas nós estamos nos esforçando, como o próprio Eterno falou para Josué: esforça-te e tem bom ânimo. Como fui com Moshe, serei contigo. E a ordem do Eterno foi essa: não aparte da tua boca o livro dessa lei, o livro que está escrito, o que foi escrito, o que está escrito, que é a Torá. A ordem do Eterno para todos nós foi aquela mesma que foi dada a Josué: não tira da tua boca, do teu coração, da tua mente a lei do Senhor. E nós conseguimos interpretar de acordo com a vontade do Eterno quando nós aprendemos a origem da palavra do Senhor, que é o hebraico, que é a palavra de Deus. A Torá foi escrita em hebraico. E nós te convidamos para você vir aprender conosco o hebraico, para que todos os dogmas, tudo aquilo que nós aprendemos no decorrer da nossa vida, nós somos confrontados, irmão Yudá, na realidade, com a palavra de Deus. Quando nós começamos a ler a Torá, quando nós começamos a entender o significado que o Eterno fala para nós através da leitura da Torá no hebraico, nós somos confrontados com nós mesmos. Nós começamos a enxergar os nossos erros, as coisas que nós aprendemos que não tem base na Torá. Porque nós muitas vezes nós absorvemos conhecimentos de família, de herança, de cultura, dos lugares em que nós visitamos ou nascemos, a família que nós vivemos, e quando aprendemos a palavra do Eterno, nós somos confrontados. E o Eterno chega e fala assim: não, isso não é certo, você fez errado a vida inteira. O que está certo é o que está na palavra de Deus. Então nós convidamos você para se tornar um Josué junto conosco. Não apartar a palavra, o livro da lei, os mandamentos do Senhor, do seu coração, da sua mente, da sua alma, da sua boca, para que nós possamos estar dia a dia crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor. E Yeshua, ele falou assim: conhecereis a verdade e ela te libertará. A verdade é a Torá, a verdade é a palavra do Eterno. Então nós convidamos você para estar vindo aprender a verdade da palavra do Eterno no hebraico, no original, com todos os seus significados, com todos os seus simbolismos, com um aprendizado profundo, conhecendo o nosso Deus na beleza da sua santidade. Baruch Hashem, louvado seja o nosso Eterno de Israel. Por isso que no nosso canal Maná de Sião, o tema principal do nosso canal Maná de Sião desse ano, de 2025, é justamente esse, nossa irmã Rivka: se convertendo ao Deus de Israel através de Yeshua, a Torá viva. Então, como é que você vai se converter ao Deus de Israel? Você vai também se converter ao Deus de Israel quando você também colocar no seu coração esse desejo, essa vontade, esse querer de aprender a língua santa, a língua Kadosh, que é o hebraico bíblico. Então, quando você estuda o hebraico bíblico, você vai estar tendo entendimento de quem é a pessoa bendita de Hakadosh Baruch Hu, do bendito seja Ele, do nosso Eterno de Israel. Você vai conhecer Ele melhor, da maneira correta, da maneira certa. Por exemplo, eu vou pegar aqui uma passagem que está na Brit Hadashah, que é lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 1 ao 21, vai falar da descida do Rua HaKodesh, ali no Beit HaMikdash, ali no templo de Jerusalém, de Jerusalém. Estavam reunidos ali os Shalia, os apóstolos, quando desceu Rua, que era um cumprimento na profecia de Joel, da descida do Rua, né, na vida ali dos nossos amados irmãos ali, e eles começaram a falar em línguas. Só que no sistema religioso, né, nossa irmã Rita, vai dizer que eram línguas estranhas,
era línguas dos anjos, e essa interpretação, logicamente, com todo respeito, carinho, amor, está errada. É um ensinamento errado, é uma interpretação errada. Então, através do hebraico bíblico, você vai se libertar, você vai sair do erro, do engano, da mentira que o sistema religioso até hoje fala, né, nas suas igrejas, e você vai ter o real entendimento verdadeiro e genuíno que vem através do hebraico bíblico. Então ali, o que aconteceu ali? Ali estava acontecendo a festa de Shavuot, que aqui chamam de Pentecoste, que é uma das 7 festas do Eterno, que é um mandamento da nossa Sagrada Torá. Então, como o templo estava em pé, os judeus que estavam dispersos, que tinham ido para outros lugares, outros povos, outras nações, eles vieram aquele dia até Jerusalém, até Jerusalém. E quando aqueles judeus, né, da diáspora estavam ali, eles começaram a ouvir as grandezas do Eterno pela boca dos apóstolos. Então não tem nada de língua estranha ali, porque eles estavam entendendo o que os apóstolos estavam falando, né, nossa irmã Rita? É verdade, era uma interpretação do céu para eles. Eles estavam entendendo o que estava sendo falado, eles estavam compreendendo, mesmo de outros lugares, eles estavam entendendo, ouvindo a voz do Eterno, eu creio, através dos apóstolos ali que receberam a graça do Espírito Santo nas suas vidas. E por isso que nós estamos aqui, mais uma vez, convidando você para estar vindo aprender. Porque o hebraico, eu falo e sempre repito isso, não é apenas o alfabeto, é o conhecimento profundo das origens da língua do céu. Como os discípulos no passado falavam no hebraico, pregavam as boas novas no hebraico, nós temos que fazer esse retorno também e voltar a falar a língua original, a língua do nosso Pai, do nosso eterno Hashem Todo-Poderoso, nosso Deus, que está te chamando, que está me chamando, está chamando Ele, está chamando todos nós. Volta, porque eu quero falar contigo, através do hebraico, através da língua original. Amém, amém. Louvado seja o nosso Eterno de Israel. Então, querido, eu creio e acredito, viu, nossa irmã Rita, que a partir de hoje, esse nosso irmão, essa nossa irmã que está assistindo o nosso vídeo do nosso canal Maná de Sião, que vai assistir, eu tenho certeza que hoje, de fato e de verdade, você está tendo o entendimento, o significado real e verdadeiro da importância do que é o hebraico bíblico na sua vida, principalmente na sua vida espiritual. Você, meu irmão, você, minha irmã, que está nos vendo aqui no nosso canal Maná de Sião. Então, queridos, eu não vou me alongar muito, né? Nós estamos nessa tarde de Shabat. Daqui a pouco tem a nossa aula de hebraico, tem o nosso estudo com o nosso rabino à noite, né, depois da nossa rápida lá. Então eu tenho certeza que você, através desse estudo aqui do nosso canal Maná de Sião, você será abençoado, você e sua família, né, nossa irmã Rita? Verdade. Nós mais uma vez te convidamos, entre em contato com o nosso rabino. Nós temos o nosso canal oficial da nossa sinagoga no YouTube, Sinagoga Beit Tefilá. Você é o nosso convidado para estar assistindo o nosso serviço todo Shabat, pela manhã, a partir das 10 horas da manhã. Você vai aprender, você vai estar se enturmando, vamos dizer dessa forma, com os nossos costumes. E você, com certeza, vai sentir desejo no seu coração de estar conosco. Então entre em contato, converse com o nosso rabino, que ele vai estar te orientando, e nós vamos estar te recebendo com todo amor, com todo carinho, que Yeshua nos ensinou a receber, a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Você é o nosso convidado para estar. Hoje é Shabat, nós estamos no Shabat, e Shabat é isso, é aprender da palavra de Deus, é celebrarmos o dia do descanso do Senhor, lembrar, honrar
o Shabat, que é mandamento, guardar o sábado diante de Deus, e com isso, seguindo, né, os costumes dos nossos antigos, estarmos reunidos na sinagoga, aprendendo, estudando, tendo comunhão com o outro, partilhando do pão, partilhando de conhecimento e crescendo no Senhor. E nós convidamos você para estar conosco. Entre em contato com o nosso rabino e com certeza você será muito bem-vindo no nosso meio para aprender o hebraico, para aprender a palavra do Eterno, para se aprofundar no conhecimento da Torá, que é a palavra de Deus, que é a lei do Senhor, que é os mandamentos. E Yeshua, ele disse algo que eu gosto muito, irmão Yehudá, que está no meu coração. Se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Se você ama Yeshua, se você ama Jesus, você tem que guardar os mandamentos que ele nos ordenou. Se nós dizemos que amamos a Deus e não cumprimos os seus mandamentos, se nós dizemos assim, eu amo ao Eterno, mas eu não cumpro os mandamentos que ele me ordenou, o meu amor, ele é falso. O meu amor, ele não é verdadeiro. Então, se eu amo, eu cumpro. Se eu amo, eu obedeço. Então, venha aprender conosco, porque dia a dia nós estamos aprendendo a amar ao Eterno conforme Ele quer que nós venhamos amá-lo, em espírito e em verdade. Emuná, queridos. Então, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo, nós vamos ficando por aqui, mas desde já quero desejar a você e sua família um Shavua Tov, um Mevorá, uma semana de bênção, de paz, de saúde e de prosperidade na sua vida e na sua família. Amém? Então, Lehitraot, até a próxima. Shalom! Shalom, shalom!